Meus amigos, sejam todos bem-vindos ao último dia da nossa novena, em honra ao Espírito Santo, pedindo os seus 7 dons, para que possamos nos fortalecer, nos unirmos ao Pai e unidos, darmos início à nossa jornada no cerco de Jericó. Hoje, último dia, nós iremos ver quais são os frutos desses dons do Espírito Santo. E assim a gente pode contemplar a plenitude do Espírito nas nossas vidas, nas almas daqueles que são cheios do Espírito Santo. Nesses dias, nós fomos convidados a meditar todos os seus 7 dons. E são os dons que Deus concede a todo fiel e à sua igreja. Os dons foram os dons da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, da ciência, piedade e do temor de Deus. E hoje nós iremos reunir todos esses dons e vamos ver os frutos que esses dons gera na alma de todo indivíduo, de todo ser humano, de todo fiel que busca em o caminho de santidade. A busca de uma perfeita união com Deus, não é isso, meus amigos? E isso acontece por meio de Cristo. E é o Espírito Santo que vai nos transformando nessa caminhada, fazendo brotar em nós o amor verdadeiro, nos impulsionando a testemunhar, meus amigos, a fé, com coragem e alegria. Então hoje nós celebramos o Espírito Santo. E celebrar o Espírito Santo é reconhecer que sem Ele não conseguimos viver a vida na graça. Sem Ele, nada podemos, porque é Ele que dá vida à palavra, é Ele que nos consola nos momentos de provação, é Ele que guia a igreja, porque Ele é o Espírito da igreja, a alma da igreja, é Ele que renova os nossos corações. Então, nesse último dia, nós vamos pedir ao Espírito Santo, vem Espírito Santo, renova em nós todos os seus 7 dons na nossa alma, para que esses frutos do Espírito possam frutificar em nós, para que nós possamos dar um testemunho de Deus aqui na terra, para que possamos caminhar em santidade, unidos ao Pai, e assim nós possamos ser luz do mundo e sal da terra, sendo instrumentos de Deus, porque é o que Deus quer, que nós sejamos luz do mundo e sal da terra, que possamos ter um novo Pentecoste e que possamos estar cheios do fogo do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazeis que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, para que gozemos de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus amigos, hoje nós iremos meditar os frutos do Espírito Santo, na verdade. Então, para isso, nós iremos abrir a nossa Bíblia em Gálatas 5, 22 e 23. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus amigos, São Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele vai escrever, uma síntese maravilhosa do que é a vida no Espírito Santo, do que é a vida segundo o Espírito Santo. Então ele vai nos revelando o que é que vai habitar, o que é que vai nascer em nós quando o Espírito vai habitar em nossas almas, o que é que nos revela. E esses dons não são simplesmente frutos do nosso esforço humano, de sempre estar se polindo, se melhorando, como as virtudes humanas,
mas é um agir de Deus interiormente. E esses sinais, eles são, meus amigos, concretos, porque certas ações só podem vir daqueles que são movidos pelo Espírito Santo. Então, o cristão, cada cristão, ele é chamado a deixar-se conduzir pelo Espírito que transforma o homem velho em nova criatura. E o primeiro fruto, meus amigos, do Espírito Santo é o amor. O amor, ele é a raiz de todos os outros dons, porque o amor, caridade, ele é o reflexo do próprio Deus, porque Deus, ele é amor. E da plenitude do amor vai ser brotada a alegria, vai ser brotado a paz. Que essa alegria, essa paz, ela não vai depender das circunstâncias, mas sim da verdadeira comunhão com Deus. E o cristão que verdadeiramente ama, ele vive em harmonia, mesmo diante de todas as provações, porque ele confia na fidelidade do Senhor. E a paz do Espírito é um dom que o mundo nem pode dar, nem pode tirar. Já a paciência, a benignidade, a bondade, são expressões concretas desse amor que se estende para o outro. Então, por exemplo, ser paciente é suportar com fé as demoras de Deus, a limitação dos outros. Por exemplo, a benignidade, a afabilidade é agir com delicadeza. E a bondade, meus amigos, é aquela ação constante de fazer o bem sem pedir recompensas, sem esperar com recompensas. Então esses frutos, eles vão revelar aquele coração manso, aquele coração humilde, configurado ao Cristo que passou pelo mundo fazendo bem. Então a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, eles completam a obra de Cristo em nós. A fidelidade é aquela perseverança na fé, confiantes na promessa de Deus, não no que os olhos veem. A mansidão, ela vence a violência, ela vence a ira, então ela vai ser uma força interior e não uma fraqueza. E o domínio próprio, ele é fruto de uma liberdade espiritual, porque quem é guiado pelo Espírito, ele não é escravo das paixões, mas vive segundo a vontade de Deus, buscando o equilíbrio e a serenidade. Então é importante reforçar, meus amigos, que esses dons, eles não nascem, não brotam de um dia para o outro, mas ele é colocado em nós no momento do nosso batismo, só que ele só vai amadurecer naquela alma que reza, naquela alma que escuta a palavra e naquela alma que tem a vida de sacramentos. Então esse é o tripé, meus amigos, para que o Espírito Santo venha habitar em nossos corações. Vida de oração, escuta da palavra e vida sacramental. Então é no dia a dia que o Espírito Santo vai moldando nossos corações através das nossas escolhas, através das nossas decisões, e vai fazendo com que nós venhamos a nos aproximar de tijolinho de tijolinho, vamos dizer assim, a imagem de Cristo. E assim a santidade, ela vai se moldando nessa simplicidade, meus amigos, nessas ações do cotidiano, sendo moldadas pelo Espírito e se unindo a Cristo, a imagem e semelhança. Então, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, viver os frutos do Espírito é desenvolver a paciência diante das ofensas, oferecer a bondade onde há indiferença, buscar a paz em meio às tensões, é escolher a mansidão em vez da ira, o perdão ao invés do ressentimento. Então, quando nós cultivamos o amor, nós cultivamos o domínio próprio, nós iremos ser diante das pessoas testemunhas vivas do Evangelho. Então, meus amigos, o Espírito Santo, ele age por meio de nós.
transformando o mundo à nossa volta com suavidade e a força do amor de Deus. Então, nesse último dia, vamos dar graças e louvores a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, à Santíssima Trindade, por termos vivido esses 7 dias unidos ao Espírito Santo, pedindo os seus dons, para podermos ser testemunhas vivas do Evangelho. Divino Espírito Santo, adoro-vos e agradeço a vossa presença em minha vida. Iluminai a minha mente, fortalecei a minha vontade e purificai o meu coração. Fazei de mim um instrumento do vosso amor e da vossa paz. Amém. Então, meus amigos, finalizamos essa novena ao Espírito Santo. Que bênção, que graça de Deus foi derramada sobre nós. Esse amor do Pai e do Filho, que derramou os seus 7 dons. E nessa novena nós fortalecemos esses dons. Agora sim, estamos unidos ao Pai, preparados para o nosso Círculo de Jericó, que iniciaremos nesse domingo, meus amigos. Serão 7 dias de louvor, de clamor, pedindo ao Espírito Santo, pedindo a Deus que derrube todas as muralhas. Eu peço que você, unido ao Espírito Santo de Deus, peça em seu coração quais são as muralhas que serão derrubadas nesses 7 dias de oração. Conto com todos vocês para juntos nesse cerco de Jericó, para darmos e com certeza, pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, nós iremos vencer essa batalha. Que Deus os abençoe e que a Virgem lhes proteja com seu manto sagrado e lhes dê a graça de que você tanto necessita. Amém.